Gente, deixa eu trazer algumas atualizações em relação à guerra entre o grupo terrorista Hamas aqui para vocês, porque o chefe do Hezbollah está considerando que há a possibilidade de uma guerra total, que essa possibilidade ela é muito realista. Na declaração feita ontem, Hassan Nasrallah disse que a possibilidade de essa frente registrar uma nova escalada ou uma guerra total é muito realista e pode ocorrer, inclusive parando o próprio inimigo. Esse foi o discurso do líder do grupo libanês pró-Irã desde o início da guerra. Foi o primeiro, inclusive, desde o início da guerra em Gaza. Já a Comissão Europeia condenou o ressurgimento de atos antissemitas que fazem com que os judeus da Europa vivam novamente com medo. Eu estou com imagens recuperadas aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia da situação de calamidade pública que nós estamos vendo ali na região da faixa de Gaza. Professor Furiela, eu vou passar a bola para o senhor, porque ontem nós tivemos uma série de manifestações pró-Palestina em todo o mundo. Manifestações numerosas, muita gente saiu às ruas. Como é que você está vendo essa pressão política em cima de Israel, mas principalmente a avaliação dos Estados Unidos em relação a isso? Bom, essa pressão é enorme. Realmente os Estados Unidos têm sido muito cobrado a moderar esse conflito. A gente sabe que Israel tem todos os motivos, inclusive é respaldado no direito internacional, no seu direito de reagir e até mesmo de destronar, tirar o Hamas dessa função de governar a faixa de Gaza e ter como a sua principal pauta a destruição da existência do Estado de Israel. Então, o que a gente acompanha aí? Os Estados Unidos temem, por conta das próximas eleições principalmente, sofrerem o desgaste se a gente tiver uma grande quantidade de civis mortos neste ingresso, nesta entrada de Israel propriamente por terra, como já está fazendo, na faixa de Gaza. E os protestos vêm do mundo inteiro. A gente sabe que a questão palestina é complexa, a gente sabe que os palestinos têm as suas reivindicações, mas o que tem que ficar claro para todo mundo é que Israel, nesse momento, pelo menos neste contexto, foi vítima de um ataque terrorista. Então esse discurso é que ainda Israel tem o seu direito de revidar, o seu direito de reagir. O grande problema aqui é moderar isso ao ponto de atingir os alvos principais, de desmobilizar propriamente o Hamas, mas de não sofrer o grande desgaste que é ter milhares de mortos aí nas suas costas. Isso é muito complexo. E tem um outro problema, propriamente. Como a gente sabe que cerca de 220 civis israelenses ainda estão em poder do Hamas, eles vão usar isso como parte do seu escudo humano. Eles vão usar isso como um argumento para tentar afastar qualquer tipo de ação mais efetiva de Israel. É realmente uma situação muito complicada. As críticas têm vindo e principalmente por conta dos civis palestinos. Agora, Cássio, e essa suspensão de mais uma nova lista em relação à passagem dos brasileiros ali no Egito? Tem gente desesperada, inclusive mandar um forte abraço para o Hassan Abi. Contar rapidamente a história dele, gente. O Hassan foi fazer uma visita lá em Israel para a família dele e simplesmente ficou preso por conta da guerra, já está há algumas semanas por ali e na última semana aqui na Jovem Pan, se eu não estou enganado, foi no Morning que ele conversou com a gente e ele mostrou como é que está a situação dele sem água, sem energia elétrica. Ele precisou carregar o celular dele, só para vocês terem uma ideia, abrindo o capô do carro dele e levando o celular até lá porque não tem energia elétrica e essa falta de energia elétrica causa um verdadeiro tumulto, um caos generalizado ali na região. Vou pedir para o Vitinho colocar essas imagens para mim da faixa de Gaza, só para vocês terem uma ideia como é que tá. Não tem energia elétrica ali, água potável absolutamente escassa e uma guerra generalizada. Acácio, como é que você vê essa história da liberação dos brasileiros? Porque tem um fator político aí que está rolando e prejudica bastante o governo. Exato, Paulinho. Nós falamos aqui essa semana. As relações diplomáticas são feitas com base em dois pilares. Um primeiro pilar é o diálogo, um segundo pilar são as ações que decorrem destes diálogos. A partir do momento em que o Brasil
O governo brasileiro não declara o Hamas uma organização terrorista. Isso, obviamente, atenta contra os interesses israelenses e contra os interesses norte-americanos. E, muito notoriamente, a lista dos nacionais que foram retirados da faixa de Gaza foi elaborada pelos norte-americanos e pelos israelenses. Diante disso e diante da dubiedade da atuação do governo brasileiro, é óbvio que os brasileiros não estarão nas listas preferenciais de retirada da faixa de Gaza, e nós acompanhamos no dia de hoje. Nós já estamos na 4ª lista, houve inclusive uma interrupção em relação a novas retiradas e os brasileiros, mais uma vez, não constam desta lista. Então há necessidade da atuação do governo brasileiro, mas uma atuação no sentido de fazer um gesto para Israel e para o governo norte-americano. Inclusive, pelo que nós apuramos aqui, a equipe de jornalismo da Jovem Pan está absolutamente focada na guerra, e pelo que nós apuramos, o governo brasileiro, inclusive, está tentando tratativas aí, fez algumas ligações até para os Estados Unidos, no intuito dos Estados Unidos entrarem nesse circuito para tentar, de alguma forma, ajudar esses brasileiros. Agora, Renato Batista, meu amigo, o que o Brasil ganhou até agora em se manter neutro nessa guerra? Paulo, o Brasil ficou com o pior de todos os mundos nessa discussão. Inclusive, em um dos programas aqui do Tá Na Roda, eu falei, olha, o Brasil não declarando o Hamas como grupo terrorista, ele está, de certa maneira, colocando os interesses da Organização das Nações Unidas sobre os interesses brasileiros. Uma vez que o governo diz, olha, não vou declarar o Hamas como grupo terrorista porque a ONU ainda não declarou. Como se a gente precisasse esperar posturas e posicionamentos da ONU para a gente tomar as nossas próprias posições. E ainda tinha um discurso que acabou, né, com essas listas que saíram, de que, olha, o Brasil não fez isso porque a negociação das pessoas que estão saindo ali pelo Egito, isso precisa ser colocado em primeiro lugar, e no final das contas, as pessoas continuam lá, países que têm uma expressão política, geopolítica muito menor que o Brasil, como o caso do Sri Lanka, pessoas, enfim, dos mais diversos países conseguiram sair de lá e o Brasil ficou a ver navios, Paulo. Agora, eu tô dando uma olhada aqui em alguns especialistas. Eu gosto dos especialistas, meu querido Cristiano Beraldo, eu sei que você também gosta, porque existem especialistas dos mais variados tipos, certo? E eu tô vendo aqui alguns dizendo o seguinte, que esse atraso na saída dos brasileiros aí na faixa de Gaza seria uma espécie de represália de Israel. Dá para crer nisso, meu querido Cristiano Beraldo? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulinho. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Paulo, veja, a vida, ela sempre causa reação diante de uma ação. Né? Se a gente olhar o histórico do governo brasileiro, ainda esse ano, né, o novo governo que assumiu se dizendo capaz de colocar o Brasil no cenário internacional, trazer de volta uma relevância que o Brasil teria tido durante os primeiros governos do Lula. Logo no início do ano, a gente teve 2 navios iranianos que sofrem embargos pela ONU porque esses navios foram usados em contrabando internacional. Os Estados Unidos pediu para o governo brasileiro não permitir a atracação desses navios iranianos em portos brasileiros. E o que aconteceu? O governo brasileiro autorizou. A gente deu todas as demonstrações de que, perante Israel, nós estávamos do lado oposto. A gente teve carta de apoio ao Hamas assinado pelas grandes lideranças da esquerda brasileira. Então, o trabalho diplomático prévio do Brasil foi um trabalho temerário e hoje a gente colhe as consequências desse trabalho. Agora, o mais impressionante é o seguinte, quando houve essa autorização de atracação dos navios iranianos, quando houve a manifestação pública de apoio ao Hamas, isso bem antes desse ataque do Hamas, não se criou ali laços fortes o suficiente para que, num momento como esse, houvesse algum tipo de interlocução séria? Porque o presidente da República recentemente disse que ele ia ligar para algum líder que tivesse contato com Hamas para poder... Como assim? Ele não tem? Quer dizer, ele se expõe dessa forma do ponto de vista internacional e o Brasil não tem interlocução com ninguém, nem com essas pessoas que eles manifestam apoio público. Então, Paulinho, realmente é uma situação diplomática lamentável em que o Brasil... Como é que você vê isso, deputado? Bom, Paulinho, eu acho que primeiro
que nós estamos tendo um enfraquecimento das relações diplomáticas no Brasil. O presidente Lula, ele insiste em fazer essas relações, ele pessoalmente, enfraquecendo os diplomatas brasileiros na relação com outros países. Ele não reconhecer que o Hamas é uma ditadura terrorista e que tentaram invadir Israel, e que hoje nós temos em média, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, 14 mil brasileiros em Israel e 6 mil na Palestina. E o que nós estamos vendo é que os próprios palestinos não reconhecem Hamas. São 72% dos palestinos que não reconhecem o Hamas como seus representantes. Houve a eleição lá atrás, o Hamas ganhou a eleição e depois eles implantaram uma ditadura, matando todas as pessoas, as suas oposições políticas. E os próprios palestinos não concordam com isso. E o que nós estamos vendo é o Brasil, de uma maneira muito neutra, não se posicionando a isso. Enquanto isso, nós estamos vendo inocentes morrendo, e que eu acho que existe um certo exagero, porque o Hamas é o inimigo. Agora, não pode generalizar todos os palestinos. Nós estamos vendo aqui, nós vimos imagens aqui de falta de energia, falta de água potável, nós vimos hospitais na Palestina sem total estrutura, ou seja, o Brasil ele precisa se posicionar. E não só o Brasil, mas eu acho que todo mundo precisa se posicionar, todos os países democráticos precisam se posicionar. Hamas é uma ação terrorista e que precisa ser combatida. Agora, teve uma crise no governo israelense, inclusive um afastamento do ministro ali que cuida da parte mais militar, depois daquela fala em relação à bomba nuclear, né? O próprio Benjamin Netanyahu afastou ele quando o ministro disse que seria uma boa opção o uso de armas nucleares. Ou seja, aí nós estamos falando simplesmente do fim da sociedade, né, Diegão? Com certeza, Paulo. E o fim da sociedade e o ingrediente que falta para que realmente esse conflito se transforme numa terceira guerra mundial. Eu quero só levantar um ponto, eu achei muito interessante, a gente discutindo aqui a diplomacia brasileira em relação ao conflito, porque todo mundo aqui acho que já ouviu que o Brasil era conhecido no exterior como um anão diplomático, justamente porque em 2014 também o presidente Lula criticou as ações violentas na faixa de Gaza. Então, esse nosso governo, quando o assunto são os conflitos lá no Oriente Médio, não é de hoje que vem dando essas cabeçadas. E outra coisa que eu achei engraçada, quando saiu a primeira lista, muita gente dizia que os brasileiros não estavam nessa lista porque eram pessoas estratégicas para que eventualmente fossem negociadas, para que o corredor humanitário fosse construído, levando assim em consideração todos os interesses locais. E veja só, na segunda lista, os americanos, que tem 2 porta-aviões ali estacionados na faixa de Gaza, praticamente prontos para caso o conflito se intensifique, já foram liberados e os brasileiros seguem lá. É um atestado do fracasso da nossa diplomacia. E claro, nós precisamos pressionar o nosso governo para que, de uma vez por todas, tome posição. E como o restante do mundo civilizado reconheça que o Hamas é um grupo terrorista, que o que foi feito contra Israel no dia 7 foi um crime contra a humanidade, e com isso valide o direito do Estado de Israel em dar resposta a esse ataque terrorista. Porque essa pressão que o exército israelense sofre, enfim, desse desgaste que está ocorrendo na comunidade internacional, é inclusive prejudicial para a própria efetividade das ações militares que lá acontecem. Então, a forma desse conflito terminar de forma mais rápida é justamente varrendo os terroristas daquela região. E isso, infelizmente, é através de uma incursão militar e que, infelizmente, acaba custando a vida de civis. Agora, a narrativa antissemita vem crescendo de uma forma assustadora. E crescendo de uma forma, meu querido Beraldo, que por muitas vezes a gente não consegue dizer se aquilo é um antissemitismo ou não, porque ele não é declarado. Eu vi um vídeo recentemente de um padre extremamente conhecido, que é o padre Júlio Lancelotti, que eu fiquei, assim, impressionado com aquelas falas, assim. Como que um padre, de alguma forma, vai participar de uma manifestação com pessoas vestindo a camiseta do Hamas e dizendo que Israel é um Estado assassino? Ou seja, nós vamos parar onde, senhores? Jesus era judeu, hein? Onde nós vamos parar? Paulo, é só ver as ligações desse sujeito que você citou, os grupos com os quais ele compartilha valores, como por exemplo o MST,
né? Você vai ver que essa posição dele aí era esperada, né? Para quem não sabe, ele disse que Israel é um Estado assassino, um Estado genocida. Ora, nessa discussão que a gente está tendo sobre Israel, sobre Hamas, quem não quer a existência de um Estado é o Hamas, são os grupos terroristas, é o Irã que prega que o Estado de Israel não exista, que não tem a legitimidade para existir. Israel, desde a sua fundação, desde a sua independência, defendeu a solução dos dois estados. Então, se tem um Estado assassino aqui para a gente pode falar do Irã, que financia o Hamas, que financia o Hezbollah, como a gente falou aqui no início do programa, e que financia todos esses grupos que atentam contra o Estado de Israel, que nesse momento se vê numa situação de ter que se autodefender. Se não acabar com o Hamas, se o Israel não enfrentar o Hamas, esses grupos vão continuar existindo, ampliando o seu poder e continuando a pregar o fim do Estado de Israel. E a falsa equivalência, né, senhores? A gente vê muito isso no debate público, essa falsa equivalência dizendo o seguinte: o Hamas cometeu um ato terrorista, mas Israel também matou pessoas, afinal de contas essas ações estão sendo demasiadas, enfim. Só que quando uma pessoa faz esse tipo de raciocínio, ela está colocando num pé de igualdade o degolamento de 1.300 pessoas em um único dia e a morte de civis por conta de uma guerra. Afinal de contas, o exército israelense não está entrando na faixa de Gaza simplesmente para matar pessoas. Avisou que entraria. O exército israelense está promovendo, sim, uma ação de combate ao terrorismo, ou seja, a sociedade, de alguma forma, ela precisa compreender isso, e essa falsa equivalência é perigosa no debate. Paulinho, posso só... Eu acho que o importante é o seguinte, né? Nós estamos vendo algumas manifestações e movimentações aqui do Brasil que se tornam muito preocupantes. Quando eu vejo, por exemplo, o movimento, né, em favor à Palestina, que eu acho que também pode ser justo, qualquer movimento, né, em favor de A ou B, eu acho que sempre é importante e faz parte da democracia. Agora, quando eu vejo, né, um movimento em favor da Palestina com bandeiras partidárias aqui do partido e literalmente de esquerdas, a gente vê que os posicionamentos começam a ser posicionamentos políticos e não posicionamentos em favor das pessoas que estão sendo vítimas, né? E que eu acho que, volto a dizer, o que o Brasil precisa é se posicionar. Hamas é um grupo terrorista. Agora, nós precisamos salvar vidas, né? Guerra não é bom para ninguém. Guerra sempre tem o envolvimento aí de pessoas inocentes, sejam crianças, mulheres, homens. Então, tanto de um lado quanto do outro. O que precisa é uma movimentação dos países democráticos em, lógico, apoiar, né, o fim do Hamas, que lá atrás Israel acabou, né, fazendo abrindo mão de Gaza e foi feito a eleição 2005, se eu não me engano, professor? 2006. E hoje nós estamos vendo essa força terrorista tomando conta. O que precisa é fazer esse combate a esse terrorismo e, logicamente, procurar salvar vidas. Mas o que me preocupa é os posicionamentos políticos. Não podem, né, a população brasileira acreditar que eu sou a favor de Israel, é que eu sou de direita, eu sou a favor da Palestina, que eu sou de esquerda. Politizaram muito. Politizaram. Então, assim, uma mistura de estações. Muito. Nós estamos lidando com vidas, gente. Total. Professor, tanto de um lado quanto do outro. Vamos lá. Eu acho que assim, tá todo mundo misturando as estações, né? Veja só, o que você tem aí? Primeiro, o que é o Hamas? O Hamas é um grupo que foi eleito em 2006, ganhou uma eleição parlamentar, né? E tem no seu estatuto uma previsão de não reconhecer o Estado de Israel, e tem mais do que isso. Tem o objetivo de destruir o Israel. Então, aí já começa com problemas, né? Óbvio que o Hamas não é só isso. O Hamas é quem governa a faixa de Gaza, o Hamas foi eleito, ok. Mas o que a gente tem que ter em mente aqui? Que não dá para aceitar esse tipo de objetivo. Não dá para aceitar aquilo que não seja razoável. Tanto é verdade que eles acabaram se dividindo em 3. Então, quando a gente fala lá dos territórios palestinos, o Hamas governa Gaza. Se você pegar a Cisjordânia, que é aquele território um pouquinho maior, 2/3 estão com o Fatah, que está enfraquecido, né, que é
é o Abbas, que a gente sabe que é um líder razoável, que é um líder pró-diálogo, que é um líder que entende que tem que existir Israel e tem que existir a Palestina, os dois têm que existir e eles têm que dar um encaminhamento para resolver, e você tem 1/3 do território lá da Cisjordânia largado a Deus dará, né? Que você não conseguiu esse consenso. Então, para a gente contextualizar, o que a gente tem agora no momento? Há um mês atrás, um terrível ataque terrorista, um dos maiores que aconteceram na história contemporânea da humanidade. Você joga lá na mesma categoria dos ataques às Torres Gêmeas, é do mesmo nível, atingiu Israel, vitimizou os civis, foram várias pessoas violentadas, crianças, mulheres, a gente viu todos esses horrores. Continuam com 220, 224 pessoas sequestradas que ninguém fala nada, eles são obrigados a liberar essas pessoas incondicionalmente. Eles estão criando condições e todo mundo acha razoável. Então é assim, não dá para aceitar o ataque terrorista. Israel tem o seu direito de resposta garantido. Essas pessoas têm que ser liberadas. Vamos falar disso. Ah, mas os palestinos têm seus pontos. Tem sim, mas não é o momento neste momento de se colocar isso, senão a gente não resolve esta situação. O ataque terrorista é inaceitável. E falando de terrorismo também, independentemente de você ter bons motivos, os palestinos têm seus direitos. Os palestinos, se você pegar historicamente, também foram vítimas em várias situações. São 6 milhões que vivem no exterior. Mas não é esse o assunto agora. O assunto é que teve um ataque terrorista, isso precisa ser resolvido. E o terrorismo nunca pode ser utilizado para nada, mesmo que você tenha bons motivos. Vamos supor, eles estão querendo defender o direito dos palestinos. Não pode ter ataque terrorista. O terrorismo, ele é condenado internacionalmente, ele é inaceitável mesmo que você tenha um bom motivo por trás dele. Não estou dizendo que aqui tem. Estou dizendo mesmo que tivesse. Então, isso é inaceitável. Então, terrorismo é inaceitável. Israel tem o seu direito agora. Vamos falar disso. Essa Mas situação... condenado internacionalmente? É condenado, é inaceitável. Eu tenho algumas dúvidas depois do episódio 7. Não, sim, mas é porque há confusão no debate. O que eu concordo aqui com você, e a gente está falando aqui, é de que estão agora levando outras questões para criticar Israel no momento que ele está no seu direito de resposta. E no momento que tem que se tirar o Hamas de lá, porque ele não colabora nem com a causa palestina. Ele também não está ajudando a resolver o problema de quem ele diz representar. Claro. Então, acho que esse é o ponto aqui. Vamos resolver isso. Aí tem que se discutir, sim, a resolução, o encaminhamento dos dois estados, o Estado palestino e o Estado israelense. Tem uma proposta da ONU de 1947. Pega a partir daquela. Mas agora... pelo direito, Israel está no seu direito de resposta. E o Hamas não pode ficar com os sequestrados e ele tem que responder pelos atos que praticou. Se a gente colocar por aí, fica tudo mais fácil. Muito bem, pela ordem, Acácio. Paulinho, só para complementar as ponderações do Manuel, com uma peculiaridade. Na faixa de Gaza, o Hamas criminaliza todos os cristãos e criminaliza todas as minorias. Então me causa certa perplexidade determinados grupos defendendo o Hamas e defendendo o que é praticado na faixa de Gaza, porque estivessem esses grupos lá, eles estariam sendo subjugados, eles estariam sendo criminalizados, e a criminalização lá e as sanções por estas criminalizações se dão através da pena de morte. Então o Hamas não é uma democracia, eles não são defensores de uma democracia e eles não são defensores de qualquer forma de igualdade. Então, quando a gente faz a defesa desse discurso, é importante que se leve isso em consideração. Vocês bem disseram, aqui no Brasil, essa discussão virou muito mais ideológica do que racional. Mas é necessário que nós voltemos à racionalidade sob pena de estarmos atentando contra os nossos próprios ideais nesse contexto.